tema hoje vai ser falar sobre quitação de dívidas. O objetivo é eu trazer esse material, né, esse conteúdo prático, coisas que a gente possa já colocar em prática, enfim. Então já vamos começar a nossa aula e vamos lá, né? Por que que eu quis trazer esse conteúdo, né, para uma aula aqui do grupo VIP? Hoje eu venho observando, né, os nossos clientes, observando todos os empreendedores, e sempre chega, né, uma vez ou outra em alguma reunião que é falado sobre inadimplência, sobre dívidas, sobre desarmonia financeira. E isso é um reflexo, né, da nossa sociedade. Olha só esse dado que eu trouxe aqui para vocês. Olha, em março de 2025, né, a inadimplência atingiu 75 milhões, né, no nosso país, que isso representa 46%, quase 47% da população adulta, né? Isso foi quase um 4% mais, né, maior do que 2024. Então, isso é um reflexo, né, da nossa comunidade e nós precisamos encarar, nós precisamos analisar, né, essa situação com um olhar mais crítico, com um olhar de opa, calma aí, não é só eu, não é só meu vizinho, a sociedade em si está inadimplente, né? Uma boa parte da sociedade está inadimplente. O que isso nos faz pensar, né, como empresários, como empresárias? A gente levanta uma questão não somente da nossa conduta financeira, mas também dos nossos consumidores. Eu sempre acredito que nós não devemos focar no ruim, né? No que está acontecendo no externo. Mas isso influencia de uma certa forma, né? Os nossos clientes, aonde a gente mora. Então, nós precisamos ter o alerta, né? Desse assunto. Ele não pode reger a nossa vida, né? Não pode ser o que controla a nossa vida, mas é algo que a gente precisa sim ter aí, ficar atentos, né? Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje, e porque um dos motivos, né, uma das dores do endividamento é a baixa autoestima. A pessoa fica sem autoconfiança, a ansiedade, o estresse é constante. Então, é a dor de cabeça de sempre colocar a cabeça no travesseiro, lembrar daquela dívida. Então, é a dificuldade de planejar um futuro, né? É quando você só tá olhando ali, ó, pro buraco. E quanto mais eu olho lá na comunidade, eu acredito que algumas aulas aqui também é, do grupo VIP, eu sempre já usei essa expressão de que muitas vezes você está cavando buraco e você não para de cavar buraco e não olha para cima porque existe solução, né? Mas é muito difícil para o empresário, para o empreendedor, para a pessoa que está endividada. É um sentimento de vergonha, é um sentimento de fracasso, relacionamentos são abalados, famílias são abaladas, né? É a sensação de estagnação, então que não tem futuro, né? Nossa, vou. Sabe quando chega aquele momento que você fala, poxa, não tem mais, né, para onde fugir. Então, o endividamento, ele traz dores muito latentes que nós precisamos ficar atentos, tá? E isso impacta não somente na nossa vida financeira, mas no nosso desempenho, no nosso relacionamento, na autoestima, na autoconfiança. Então, se eu só penso, nossa, eu sou um endividado, uma endividada, e eu não foco na solução, isso vai me gerar um transtorno, que eu digo de dívida emocional muito latente, tanto com a tua empresa quanto consigo mesmo. Então, quando eu tenho ali questões do endividamento, nós precisamos entender que vai muito além somente da organização, mas sim impacta no nosso sentir e também no como a gente se relaciona, tá? Então é um assunto muito importante e por isso que nós vamos abordar aqui 9 passos para passos práticos, né? E aí, gente, é algo legal da gente
conversar é que na internet se vende muitas soluções mágicas, né? Muitas coisas que são instantâneas. E algo que a gente precisa entender que quem luta com o peso, eu tenho propriedade para falar com isso, né? Você vai engordando grama em grama, né? Vai engordando e você não consegue emagrecer do dia para a noite. O endividamento também ele tem esse processo de que eu preciso ter cautela, eu preciso ter processos para quitar essas dívidas e não existe milagre, né? Igual, dependendo do montante que eu já me encontro, eu preciso encarar que vai ter um período de quitação, né? Não existe fórmula mágica, mas eu trouxe aqui passos práticos que sim, se você aplicar, você vai conseguir sim quitar dívidas, se organizar financeiramente para ter mais um respiro aí, para poder viver melhor, né? Então, aqui são as dores. E quais são os motivos, né, que levam pessoas a se endividar? Porque tudo na vida tem uma causa e um efeito, né? O efeito aqui é o endividamento, é o sintoma. Mas o que que causa esse endividamento? O que que causa essa ação? E essa questão dos motivos é o fundamental. É algo que, se você puder, printa essa tela, você pega aqui a nota, principalmente vou ler e veja o que que você mais faz dessa lista, porque é aí que está o gargalo. É aí que faz você, sabe aquele, muitas pessoas elas vivem assim, ó, elas respiram um pouquinho, aí elas afundam novamente. Elas respiram um pouquinho e elas criam um padrão comportamental financeiro de bola de neve, né? Ou rotativo. Então, por quê? Se eu não, eu quito minha conta, minhas dívidas, mas se eu não souber os motivos que me levam a ficar endividado, isso vai fazer com que você retome na mesma situação. Então, muitas vezes, os motivos salvam para que você mude daqui para frente. Então, vamos lá, ó. Nós já vivemos num país que não existe educação financeira, né? Existem algumas crenças enraizadas, por exemplo, pobre não tem nada se não dividir, né? Pobre sem carnê não tem nada. Pobre sem dívida, né? Sem financiamento não tem nada. Então, quando eu venho de uma origem, né? E nós temos um país que falta educação financeira, é normal que a gente realmente cria algumas crenças, que dependendo do ambiente onde eu estou, isso se torna normal. Então, a falta de educação financeira, e aí eu até parabenizo vocês por estarem aqui nessa noite de quarta-feira, que você poderia estar fazendo infinitas coisas, mas você buscou aprender, você buscou trazer consciência, conhecimento para solucionar esse problema. Então, quando eu tenho, e eu sempre falo muito do chá, conhecimento, habilidade e atitude, porque todo desafio eu consigo enfrentar. Se eu tenho conhecimento, eu já ganho uma vantagem, né? Se eu tenho habilidade, eu ganho mais vantagem ainda. E se eu tenho atitude para resolver, aí já era. Aí eu tenho a tríade do sucesso para poder encarar desafios. Então, falta de educação financeira, e assim, eu entendo que é um assunto que às vezes é complicado, que é chato. Muitas pessoas preferem, ó, evitar. E eu não estou falando aqui para você se tornar o mega, lógico que se você quiser, o mega consultor de investimento, o mega financeiro, o mega master, né? Mas que você saiba o básico para que você possa ter uma organização financeira, tá? O excesso do uso de cartão de crédito. Então, quando eu tenho um cartão ali, muitas pessoas eu falo assim que é a duplinha perfeita para você ter problema futuramente é falta de educação financeira com cartão de crédito limite altíssimo. Se você tem um cartão que você vai construindo aos poucos esse limite,
ok, né? Você vai se adaptando. Agora, pega um cartão com limite muito alto para alguém que tem falta de educação financeira, tem gastos acima, né? Que é o terceiro item aqui. Ele vai ter problemas financeiros. Então, cuidado com cartões de crédito, empréstimos, limites, porque isso gera sim abertura para você ter problemas financeiros, ok? Gastos acima da sua renda. Então, ter ali um padrão de vida que tua renda não suporta. Então, às vezes, cuidado com a questão do ego, a questão de, às vezes, ter que mostrar para alguém que você precisa desse status, tá? Isso é algo que traz muitos endividamentos. Então, ter um padrão de vida adequado, eu acredito que nós somos seres abundantes, nós merecemos, nós temos, nós somos filhos do Criador, nós temos que ter o melhor, né? Nós somos abundantes. Mas eu preciso ter consciência de qual é os meus gastos adequados para aquele momento. Então, cuidado com essa questão do ego, a questão de às vezes ter excessos que não são necessários no momento. Existe algo que eu falo dentro da comunidade, já falei algumas vezes, que vocês já ouviram. Bom, eu vou guardar isso aqui para depois, tá? Eu vou guardar isso aqui porque é fundamental e vocês vão saber por quê. Adriana, boa noite, querida. Seja bem-vinda à aula de 9 passos para quitação de dívidas. Estou muito feliz de te ver aqui, viu? Gente, olha, então, aqui, ó, ausência de planejamento financeiro, falta de reserva de emergência, perda de emprego, né, e queda de renda, problemas de saúde, imprevistos familiares, compra no impulso ou compras emocionais. Então, quando sabe aquele, eu mereço, eu trabalho muito, eu preciso comprar uma coisinha, eu preciso me sentir satisfeito. Isso é algo que nós precisamos entender, porque se eu estou comprando para preencher um vazio interno, opa, tem uma questão aí que eu preciso analisar com mais frieza e entender por que que eu estou fazendo essas compras com o emocional, né? Igual comida. Se eu estou comendo por emoções, eu tenho algum problema aí para investigar. Empréstimos com juros altíssimos, então na impulsividade, eu quero, e aí eu compro, eu financio, eu pego empréstimo. Então, juros altos, isso pode causar endividamento. Misturar as finanças pessoais com os do negócio. Isso aqui, gente, é um clássico, né? Toda aula de financeiro eu falo, gente, cuidado, separa, se organiza. Não, não é porque o negócio é seu que o dinheiro do negócio é seu. Você tem que ter um prolabore, você tem que ter uma retirada, mas não se rouba, né? Sempre vai ter uma roubalheira ali. Rouba um pouquinho, é meu mesmo, eu que trabalhei, a empresa é minha. Então, assim, cuidado, tá? Atraso, esquecimento de pagamento. Então, esqueceu que comprou aquele negócio, aquele cartão da Marisa e ficou lá esquecido, né? Ajuda financeiros. Assim, ó, isso aqui é algo que pega muito para as pessoas que são bem altruístas. Então, muitas pessoas se endividam, às vezes, tentando salvar a vida dos que estão ao seu redor. Então, ajuda terceiro, ajuda a família, ajuda, né, os amigos que estão ali e às vezes cai em endividamento, né? Porque às vezes essa pessoa não vai ter condição de te pagar, então cai naquela rotativa de problemas financeiros. Então, cuidado, não ajude se você não conseguir realmente, estou dando. Então, ok, tenho aqui reservado, não vou esperar nada em troca. Tudo bem, glória a Deus, se você pode fazer isso por alguém. Mas se você não pode, cuidado para pegar empréstimos, pegar cartão de crédito, emprestar, ajudar terceiros sem se planejar. Tudo bem? Ó, má gestão de dívidas já existente. Então, às vezes, você já tem alguma dívida, aí você adquire mais uma, e mais uma, e mais uma, e isso vai virando uma bola de neve. Desorganização financeira. Deixa eu ver aqui, a Diva mandou. Yasmin,
que nos diz sobre a questão dos cartões oferecidos pelas lojas de departamento, com muitas vantagens? Ótima pergunta, Diva. Vamos lá, ó. Cartão, eu sempre vou optar em falar o seguinte: cartão de crédito, cartão de lojas, esses cartões, eles são muito bons, são bons se você tem um planejamento e um orçamento familiar, um planejamento para se você, vou fazer, por exemplo, vou comprar roupa para o inverno. Então, vou lá, faço uma compra, parcelo, é uma compra pontual. Às vezes é criança que vai voltar às aulas. Vou fazer um investimento, às vezes, para uma viagem. Mas quando você tem um cartão que você fica refém dele, já é um sinal de alerta. Então, porque eu tenho isso é uma brecha porque eu tenho a facilidade de comprar, né? Às vezes eu nem preciso daquela peça, eu passei ali pela loja. Então passa no cartão, porque eu tenho o cartão da loja, né? E aí eu parcelo, enfim. Então, compras sem necessidade. E aí eu já vou até aproveitar, sabe aquilo lá que eu ia falar para vocês? É, existe o efeito travesseiros. Vocês já ouviram falar isso? Ó, o que é o efeito travesseiro? Tudo que você surgiu vontade de comprar, dorme. Tira uma soneca primeiro. Se não for algo urgente, dorme. Porque aí no outro dia você já acorda, enfim, com outras vontades, já repensou. Então, assim, nada. Vai passear no shopping? Não precisa comprar nada se você não estiver precisando, né? Olha as peças, legal. Depois eu volto, vou fazer minhas contas, vou olhar, vou passear, vou tomar uma água de coco, vou tomar um sorvetinho, mas não preciso comprar se eu não tenho necessidade naquele momento, tá? Efeito travesseiro salva vidas e salva também a organização financeira, tá? E falta de metas e objetivos financeiros claros. Quando eu não tenho meta, eu não sei, eu perco a existência, né? Então, assim, para que que eu vou lutar por algo? Por que que eu vou economizar? Por que que eu vou quitar essa dívida? Por que que eu vou ir fazer isso sendo que tenho por que lutar. Então, ter metas e objetivos faz com que você coloque um gás a mais para sair daquela situação. Então, eu quero quitar essa dívida porque eu quero limpar meu nome para comprar uma casa, para financiar um carro, para viajar. Enfim, eu quero quitar essa dívida porque eu quero ter uma saúde financeira melhor. Então, quando eu tenho metas muito claras, isso faz com que eu tenha mais, até leve mais a sério as minhas decisões. Então, aquele sorvete, aquela compra que não, às vezes não tem necessidade, eu desinstalo o aplicativo da Shopee, eu desinstalo o aplicativo que não tem necessidade de ter no celular. Então, quando eu tenho meta, eu tenho objetivo, fica muito mais leve de viver o propósito. Até porque você está focado, eu vou viajar. Eu quero viajar, eu quero ir para um lugar top. Então faz sentido eu economizar, eu quitar minhas dívidas, eu me organizar, tá? Então, isso aqui, gente, e olha só que louco, que é um looping vicioso. Quem tá com essa questão de endividamento, olha só, uma das maiores dores é você ter dificuldade de planejar o futuro. Então, muitas vezes te pega nessa questão de meta. Como que eu vou fazer uma meta? Como que eu vou criar sonhos? Como que eu vou vou ter objetivos financeiros sendo que eu estou endividado? Então, isso aqui é para te forçar. Se você não consegue pensar no futuro em longo prazo, pense em metas, em objetivos de curto prazo. Daqui 6 meses eu quero trocar a TV de casa. Eu quero comprar um objeto de valor para minha casa. Porque isso faz com que você crie o gosto, crie o hábito de se comportar, de mudar a sua forma de pensar, para que você possa ter objetivos maiores depois e conseguir se organizar, ok? Bom, então
Passamos aqui pelas principais dores. Algo que eu quero que vocês pensem assim sobre essa aula. Essa aula aqui é focada realmente para trazer consciência, para trazer, não é para julgar, não é para condenar ninguém, é pelo contrário. Só existe cura, só existe libertação para as coisas quando a gente tem clareza daquilo, quando a gente realmente enfrenta. Então, meu papel aqui é trazer para vocês passos práticos e coisas que vocês possam realmente trazer para a realidade financeira de vocês, tá? Então, já sabemos que é uma situação muitas vezes que traz desconforto, não, ninguém gosta, né? Mas nós precisamos encarar. Então, o objetivo dessa aula, né, é principalmente trazer para você um conteúdo que te traz aí força para sair dessa situação, porque tem solução, tá? Basta realmente ter objetivo e ter determinação para sair dessa situação. Tudo bem? Coloca aí no chat se eu posso começar com o passo um aí. Se vocês estão preparados. Comenta aí no chat para mim, para eu saber que eu não tô sozinha. Opa! Então bora. Bora, bora. Vamos lá, pro passo primeiro passo aqui da nossa aula. Lembra lá no começo que eu falei para vocês que eu vou dar passos práticos, que não existe magia, que são passos que realmente a gente vai encontrar aí soluções para ter clareza, para realmente trazer organização, para que você possa sair, né, e quitar as suas dívidas. Então, o passo um, gente, anota aí, é colocar tudo na ponta do lápis. É realmente listar todas essas dívidas e classificar. Quais são essas dívidas? Ah, é cartão de crédito? É cheque especial? É tributário? São contas pessoais? Não, são contas do negócio, são fornecedores, são, enfim, classifica essas. Faz uma lista, né? Então, liste todos os seus credores, os valores, se você conseguir a taxa de juros, né? Os prazos de pagamento e depois você classifica. Por quê? Depois você vai colocar prioridade. Então, o que que você tem que dar atenção e prioridade? Cheque especial e cartão de crédito. Então, o cheque especial sempre vai ser algo, primeiro momento ali, porque a taxa de juros é muito absurdo. Depois eu vou para o cartão de crédito. O cartão de crédito também é uma conta de prioridade, porque as taxas são muito altas. Então, eu preciso categorizar, eu preciso ter clareza dessas contas para que eu possa me organizar, né, e colocar numa linha. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre. Porque lembra que eu falei, dependendo da situação, você não vai conseguir quitar tudo agora. Você não vai conseguir quitar todas as suas dívidas. Então, por isso que você tem que ter ordem de prioridades. Quanto mais você embolar juros, né, e multa aí no teu cheque especial, mais você vai ter dificuldade, mais você vai ter problemas. Então, liste todas as suas dívidas, coloca valor, coloca os prazos e categoriza para que você possa ter ali prioridades, tudo bem? Então, esse passo pode parecer simples, mas ele é fundamental. Ele é necessário para que você possa ter uma tomada de decisão mais assertiva, para que você possa realmente encontrar ali. Eu falo que como que você vai calcular um plano de ação, né? Como você vai calcular uma rota se você não tiver um ponto de partida? Então, o ponto de partida é ter ali clareza de quais são as suas dívidas. E muitas vezes é tão libertador você saber, né, ter ali claro, porque uma das coisas que mais gera desconforto, e geralmente as pessoas que estão numa situação de endividamento, elas fogem, elas não encaram, porque isso gera desconforto. Ah, então deixa lá, deixa o pau torando e depois eu vou ver o que que eu vou fazer. Mas quando eu encaro,
que não estou falando aqui que é fácil, tá? Eu falei que fazer uma lista é simples, mas não é fácil porque envolve emocional, envolve comportamento. Então, por isso que é fundamental que eu tenha clareza que é desconfortável, que vai gerar desconforto, mas que é necessário para que eu possa sair dessa situação. Igual quando eu estou curando qualquer ferida. Eu preciso limpar, eu preciso fazer todo o tratamento ali antes da limpeza, para depois cauterizar, para cicatrizar. Então, ter clareza dessas dívidas já é um grande passo, ok? Então, coloca aí. Quais são as suas dívidas? O que você tem de dívida? Lista bonitinho, coloca o valor. Coloca a categoria para que você possa colocar as prioridades, tudo bem? Depois vamos para o passo 2. Esse passo, gente, é que, como eu disse anteriormente, nós viemos de uma sociedade que falta, né, educação financeira, organização financeira. Mas geralmente as pessoas elas listam tudo no caderninho, né? Ah, coloca aqui no caderninho. E o orçamento, né? O orçamento é uma ferramenta preciosa, poderosa, que os negócios, né, precisa ter para os negócios, precisa ter para a vida pessoal, precisa ter, sim, para projetos. O teu orçamento, ter um orçamento em mãos vai fazer com que você seja, que você guie os seus passos. Então, o que que é um financeiro, né? Um orçamento financeiro? É onde você vai provisionar. Então, nós temos ali o que a gente provisiona e o realizado, né? As meninas, a Diva que estava no workshop, né? é, no workshop eu dei a ferramenta sobre o orçamento da empresa. Vou trazer aqui um modelo simples, mas na verdade não é um orçamento, é uma planilha de organização mesmo de contas, tá? Mas dá para fazer nesse formato. Por quê? O orçamento você precisa ter ali a provisão e depois ter o realizado. O realizado, para as empresas, você precisa ter um fluxo de caixa para depois você acompanhar e realmente registrar o que foi realizado. Para a pessoa física, você também vai poder controlar ali, né? Vai ter que controlar teus extratos, você pode até fazer um mini fluxo de caixa para a tua vida pessoal, mas o que a gente recomenda é que você pelo menos tenha o provisionado e o realizado para você poder se organizar, né? Então você vai registrar toda a sua renda, todas as suas despesas. Aqui, lembra lá que eu falei para vocês? Corte de gastos desnecessários. Então, assinaturas de coisas que você não usa, coisas que você realmente. Um dos maiores aliados para quitação de dívidas, quitação aí de contas, é o planejamento e a organização. Por quê? Muitas vezes uma das coisas que a gente mais gasta é a alimentação, né? Então pede um delivery, pede um lanche, tô cansada, pede um docinho. E aí, quando eu tô organizada, eu tenho ali uma organização prévia, eu consigo cortar gastos desnecessários, gastos que realmente pode ser substituído, né? Se eu faço ali uma programação da minha semana, quantas refeições eu vou ter? Quantos lanchinhos eu tenho que ter? Eu começo a me alimentar melhor. Além de quitar as dívidas, eu consigo ter uma alimentação mais saudável. Então, um dos principais aliados para qualquer coisa na vida é o planejamento e a organização. Então, é muito difícil você quitar dívidas, você cortar gastos desnecessários se você não tiver planejamento e organização. É quase inviável você ter um orçamento, né, para que você possa organizar a sua vida. Deixa eu ver aqui, a Diva. Você poderia fornecer uma planilha pessoal igual a empresarial que você deu no workshop? Ó, pro workshop, gente, a gente oferece uma ferramenta empresarial. O que eu vou oferecer aqui para vocês não é um orçamento,
um orçamento com o provisionado e o realizado. Mas é uma ferramenta, eu vou compartilhar aqui na tela para vocês, que é essa ferramenta aqui, ó, de financeiro pessoal. É uma ferramenta que eu disponibilizei o ano passado para as meninas da comunidade empreendedoras amadas, que é para a gente poder se organizar financeiramente. Então, aqui em cima eu tenho salários, né, ou as fontes de renda. Então, salário, ou se eu recebo aluguel também, se eu recebo pensão, se eu tenho horas extras, se eu tenho prolabore, tá? Então, aqui em cima vocês vão colocar o valor da renda. Então, vamos supor que eu tenho aqui um prolabore de 15 mil, né? Aqui eu vou colocar as minhas despesas fixas. Então, quanto que eu pago de aluguel? Se eu não pago aluguel, eu pago financiamento, né? Eu tenho aqui condomínio, tenho condomínio ou não, né? Prestação de carro, seguro do carro, plano de saúde, tá? Colégio, faculdade, IPTU, IPVA. E aqui, ó, eu coloquei dívidas, tá? Porque no próximo item vocês vão ver que é necessário ter um orçamento. Por quê? Aqui você vai deixar esse campo em branco por enquanto. Então você vai listar as suas dívidas, você vai fazer o teu orçamento, tá? Financeiro ou a organização, na verdade, isso aqui é uma planilha de organização somente, para você saber como que tá meu ritmo de quanto que eu preciso para sobreviver. Esse é o ponto. E quanto que eu preciso para quitar as dívidas, né? Então eu consigo encaixar essas dívidas, negociar essas dívidas e colocar aqui o parcelamento dessas dívidas ou não? Eu vou ter que gerar mais renda. Vocês vão ver que daqui a pouco vai fazer mais sentido, tudo bem? Então aqui eu tenho as despesas fixas, você pode mudar, né? Incluir mais coisas aqui, mas aqui é o básico. Depois, despesas variáveis luz, água, telefone celular, gás, internet, né, transporte, posso pôr, eu pego Uber ou não, combustível, supermercado e feira, restaurante, padaria, medicamentos, dentista, cabeleireiro, manicure, né? É fundamental que a gente tenha aqui é, coisas com autocuidado, academia, cartão de crédito, consertos e manutenção, vestuário, material escolar e livros para quem tem criança, cinema, lazer. Você precisa ter um orçamento, nem se for para você poder tomar uma água de coco e andar lá na represa por R$ 30, né? Levar a família para tomar uma água de coco ou um sorvetinho lá. Mas você precisa ter um orçamento de lazer, né? Para que você possa ter ali um momento para espairecer, para descansar. E eu digo que você precisa ter esse lazer, lembra? Adequado com o padrão de vida que você vai ter, né? Então, Yasmin, no meu padrão de vida adequado é comer no Outback todo dia, né? Isso já é algo que é uma utopia. Então, nós precisamos entender que eu preciso ter lazer, mas eu preciso ter um lazer adequado, ok? E aqui, gente, eu coloquei algo que gera até, até as pessoas acreditam, nossa, para eu quitar as dívidas, eu preciso parar, gastar tudo, parar de gastar, parar de cortar tudo, 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 tudo. Eu entendo, tudo que for desnecessário você deve cortar sim, mas existe leis não, perdão, existe teorias, estudos científicos, existe algumas pessoas que acreditam na teoria da prosperidade, que você precisa sim, por mais que é, de forma pequena, mas que você faça doações, que você faça o seu pagamento de dízimo, se algumas pessoas, né, forem para o viés mais religioso, ou se você acredita em instituições, né, o certo é você dar o dízimo e dar, no meu ponto de vista, tá, pessoal? Você dar o dízimo e também fazer doações. Mas aqui eu coloquei dízimo, doação e dízimo, porque existe leis de prosperidade que
e algumas pessoas vão acreditar na lei da semeadura, na lei do retorno, mas na verdade, quando eu dou alguma coisa para alguém, de coração, tá? Eu dou lá, vou doar R$ 15 para a instituição de câncer todo mês, porque eu acredito, e isso faz com que você crie na sua cabeça que você é fonte inesgotável. Então, quanto mais eu dou, mais eu gero. Então, cuidado com esse sentimento de que eu não posso dar nada para ninguém, eu não posso porque eu tô lascado. Na verdade, é o contrário. Quando eu consigo encontrar uma sinergia de onde eu consigo dar, eu consigo criar dentro de mim crenças de que eu sim eu consigo gerar riqueza. Eu sei que foge de uma coisa mais racional, né? Mas é a questão de entender que sim, eu sou um ser que contribuo de alguma forma para a sociedade. E isso faz com que eu gere mais riqueza e isso retorne para mim depois. Lógico, ninguém vai doar esperando nada em troca, mas isso faz com que você mentalmente você crie esse mecanismo dentro de você, ok? Então, pense sim em doar, em estimular esse lado mais de prosperidade dentro de você, por mais que a gente está tratando aqui de um lema de quitação de dívidas, quando eu acredito na lei da semeadura, eu acredito que tudo que eu planto, e por mais que eu esteja sangrando às vezes, existe pessoas sangrando mais que eu. Então, quando eu ajudo, quando eu contribuo, automaticamente faz com que a minha cabeça e o meu ser trabalhe numa questão de que eu sou inesgotável, eu gero mais riqueza, ok? E aqui, gente, porque depois que tudo tiver, né, quitado e tudo mais, aí começa a questão de investimentos, né? De ter ali metas, de metas financeiras quando eu digo assim, viagens, casa própria, é, ter ali algo para você descansar, né? Troca de carro. Também investimentos, então fazer reserva de investimento. O ideal é que você tenha 3 meses no mínimo do seu custo de vida, né? Custo de vida fixo, né? Do que você precisa ali, mais essa parte aqui, água, luz, alimentação, quanto você precisa para sobreviver? Multiplica por 3 e tenha isso no mínimo, né? De 3 ou 6 meses. Então, quanto mais de reserva você tiver, melhor fica para você, né? Então, aqui nessa planilha, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo depois. Vocês já conseguem ter uma organização financeira muito legal para poder ter clareza de quanto de dívida você pode quitar, de quanto de dívida que você consegue parcelar, ou preciso fazer mais renda, ok? Então, por isso que aqui no segundo passo, aqui você já consegue, gente, de verdade. Se você listar suas dívidas, fazer a sua organização financeira e você já ter clareza, opa, consigo fazer aqui um parcelamento, que é o terceiro item, né? Negocie com seus credores. Não tenha medo de conversar, não tenha medo de negociar. Muitas empresas estão dispostas a negociar. Então, entre em contato. Olha, eu quero entender as possíveis, é, o que dá para fazer de possibilidade de parcelamento. Se você consegue propor algo que caiba no seu orçamento, olha. Se eu sei que lá na minha planilha, aqui, ó, vou preencher tudo. Poxa, eu consigo aqui uma parcela de R$ 300. Lista lá de quais são as contas. Olha, eu queria propor um acordo. Eu consigo pagar R$ 300 por mês. Eu consigo fazer a quitação mensal assim. Porque se eu tenho aqui uma organização, eu tenho mais clareza para negociar. Porque aqui cai outra questão que muitas vezes você aceita acordos que você não dá conta de pagar.
Você aceita parcelamentos que não são viáveis. Então aí você faz parcelamento, aí não consegue pagar, aí vira outra dívida, aí gera mais juros e multa. Então, por isso que o orçamento, a organização financeira, ela vai primeiro, para que você possa entender, né, se isso cabe agora na tua rotina. Ah, Yasmin, não cabe, não consigo. Então, não faça acordos que você não consegue suportar. Por isso que você precisa se organizar para ter ali clareza do que você suporta dentro do teu financeiro para você cumprir e não te gerar mais frustração. Principalmente gera muito sentimento de, poxa vida, não estou conseguindo pagar o parcelamento que eu me propus a pagar. Então, cuidado para não fazer parcelamentos que você não consegue parcelar, tudo bem? Aqui nós vamos para o quarto passo. Aqui eu trouxe duas estratégias que a gente fala, estratégia de bola de neve, que você começa a pagar pelas menores dívidas, né? O que que motiva na estratégia de bola de neve? Você vai quitando mais rapidamente e isso impulsiona. Então, devo lá R$ 1.000 no Nubank, parcela em 3 vezes e quita. Opa, agora eu vou pegar mais uma maior e vai quitando. Ah, não. Eu vou pegar aqui são que aí é o avalanche, né? Começa pelas dívidas com juros mais altos, que aí é a questão de cheque especial, cartão de crédito. Assim você economiza ao longo prazo, tá? Mas aí você precisa entender. Tá vendo que existe uma ordem para que você possa tomar decisões? Então, ok, já sei as minhas dívidas, já sei meu orçamento, já consegui ligar lá, já consegui negociar. Então, eu consigo ir mais pela bola de neve, consigo pegar as dívidas menores e quitar logo. Não, eu tenho que ir pela maior, com juros mais altos, que eu já me libero disso e vou para a próxima. Então, quando eu escolho, né, qual é a estratégia, veja que é uma linha de raciocínio, um processo de quitação, tá? E entender que é necessário que você tenha todos esses passos, ok? Aqui é uma questão que eu trouxe de validar, né, de avaliar a consolidação de dívidas, né? Você pode substituir várias dívidas em uma com os juros menores. Então, mas cuidado para você não fazer uma dívida maior e ter um problema maior. Então, aqui você precisa realmente ver se é vantajoso para você. Então, ó, evite trocar dívidas baratas por um financiamento mais caro. Então, muitas vezes, Yasmin, eu tô com dois empréstimos aqui. Eu pensei em fazer um terceiro para quitar os dois aqui e depois pagar só um. Opa, mas qual que é as taxas de juro? Quanto tempo mais para frente vou ter que quitar esse financiamento, esse empréstimo? Então, é algo que geralmente muitas pessoas optam. Ah, não, vou fazer um empréstimo para quitar esses dois. Mas será que é vantajoso? Por isso que nós começamos a aula com o passo de você precisa encarar e saber quais são as dívidas, quais são as taxas, para que você não pegue algo que vai te prejudicar a longo prazo e que vai te gerar um buraco maior, tá? Às vezes você vai achar que você está solucionando, mas na verdade você está criando um buraco maior, tudo bem? Aqui, gente, nós vamos para o sexto passo, tá? Coloca aí para mim no chat. Deixa eu ver aqui, a Diva falou. Quando se é autônomo e oscila muito os recebimentos mensais, já fiz acordo e não consegui quitar. Isso é algo, ô Diva, que acontece muito com pessoas autônomas, com pessoas que não têm. Aí entenda que, olha só, é a visão empresarial que entra em jogo. Por quê? Eu preciso entender quanto que é o meu custo de vida. Lembra que eu falei lá de Prolabore? Eu preciso entender quanto que eu preciso ter de Prolabore. Eu preciso saber quanto que eu preciso para sobreviver e quanto que minha empresa precisa me pagar. Então, eu preciso projetar lá no meu negócio
metas de venda, área comercial, que entra aqui, ó. Eu preciso estruturar minhas fontes de renda. Se eu já tenho uma renda fixa que cai todo mês, beleza, será que eu preciso de uma renda extra por um período? Ah, não. Eu sou autônoma, eu tenho a minha empresa, eu que faço. Aí eu preciso entender o que que eu posso fazer para vender mais com menos custos? Eu preciso trazer recorrência, eu preciso trazer estratégia comercial para manter o faturamento do meu negócio, para que isso possa refletir em mim. Então, quando eu olho, lembra que a empresa é reflexo do dono e o dono também é reflexo da empresa. Então, se a minha empresa não está conseguindo criar ali, se está oscilando muito, eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Qual que é o meu ponto de equilíbrio? Ó, eu preciso faturar X todo mês. Opa, então como que eu vou faturar X? Aí eu preciso criar estratégia comercial. Eu preciso criar mecanismos para manter esse faturamento e esse rendimento entrando, que é algo que geralmente muitas coisas eu preciso sim me organizar financeiramente, mas eu preciso que a minha cabeça esteja sempre voltada em fazer dinheiro, em vender mais e administrar o que eu tenho. Então, quando eu tenho uma cabeça voltada, opa, eu faço dinheiro, eu gero riqueza para o meu negócio, eu tem pessoa que está ganhando dinheiro no meu nicho, então existe como fazer, né? Então, quando eu encontro esse ponto de equilíbrio do meu negócio, eu vou ter que entender quais são as minhas estratégias comerciais. Tudo bem? Respondi para você? Coloca aí no chat. Agora, para quem está aqui, que tem empresa, entender como que eu posso vender mais, a gente poderia falar, eu que agradeço, Diva. Quando eu falo de upsell, de cross-sell, que são mecanismos de que eu posso inflar meu ticket médio para faturar mais, para rentabilizar mais. Ah, não, Yasmin, eu sou CLT. Eu estou aqui assistindo a aula, eu cheguei para falar sobre quitação de dívida, eu sou CLT. Opa, se você é CLT, você consegue fazer um bico, você consegue fazer um extra, beleza? Mete bala, aumenta a tua renda para que você possa quitar essas dívidas, né? Agora não, sou empresário, preciso encontrar meu ponto de equilíbrio. Por que que eu não estou faturando? Se eu não estou faturando, existem questões. é, a diva que estava lá no workshop, né? No workshop ela viu que o caixa, gente, ele é sintoma. O que que isso quer dizer? O caixa, ele é reflexo daquilo que você faz ou está deixando de fazer. Nossa, Yasmin, como assim? Poxa, se você não está faturando, porque falta processo comercial, falta marketing, falta rentabilizar, organizar esse comercial. Então, é entender qual é o meu cenário e como que eu faço para ganhar mais dinheiro, ok? Esse é o passo 6. Se eu tenho um orçamento, Yasmin, ó, não consigo cortar nada, eu já estou no limite, mas eu quero quitar minhas dívidas, então eu preciso fazer mais dinheiro. Eu preciso aumentar minha renda, tudo bem? Aumentar a renda é um problema bom, né? Todo mundo quer mais dinheiro, acredito eu. Ninguém vai falar, opa, não quero, né? Depois nós vamos para o passo certo, para o passo 7, né? Que é, aqui já entra passos, detalhes que mudam o jogo. Então, automatize os seus pagamentos, acompanhe esses pagamentos para não ter atraso, para não gerar juros, multa, né? Configure os débitos automáticos quando possível. Se você puder, coloque os alarmes, coloca ali tudo bonitinho, conforme o seu orçamento. Veja quais são os prazos. Coloque na sua agenda, porque quanto mais juros e multa eu pagar, né, por atraso, isso piora a minha quitação, piora meu financeiro. Então, uma das coisas que geralmente, lembra que eu falei que uma das coisas que é a solução para muitos problemas é planejamento e organização? Então, aí eu preciso me organizar,
e e criar mecanismos, né, para que eu possa automatizar e acompanhar esses pagamentos. Deixa eu ver aqui, o Moisés mandou. Ó, no meu caso, não estou faturando ainda porque acho que tenho pouco tempo e ainda estou com 3 meses nesse novo negócio. Faz parte do jogo, né, Moisés, ter momentos onde a gente vai ter oscilações de faturamento, né? Uma das coisas que eu te recomendo é entender como o mercado funciona e o que que as pessoas que já ganham muito dinheiro com isso já aplicam, né? Para você poder modelar. Poxa, fulano de tal faz a mesma coisa que eu há muito mais tempo e ele faz assim, assim, assada, porque dá resultado, que é a modelagem. Então, quando eu encontro cases de sucesso, eu olho para o mercado na questão. Lembra que no começo eu falei que a gente tem que olhar para fora, para o externo, porque ele influencia? O que o que gera transformação, resultado de fato é interno, é você. Mas quando eu me influencio pelo externo, então, de forma positiva, isso afeta a mim também. Então, quando eu olho para o mercado, poxa, eu sou novo de mercado. Eu falo isso porque eu e o Juliano fizemos muito isso. Quando nós começamos, também com uma empresa, né? Início, nós vamos atrás de quem que é os caras mais foda, perdão pela palavra, que faz isso. Então vamos modelar os caras, porque se eles estão no mercado há muito tempo, já fazem dinheiro muito tempo com isso, eles têm os passos. Então encontrar ali no mercado coisas que possa te fazer trazer modelagem, tudo bem? Bom, aqui terminamos então o passo 7. Falta dois passos aí para a gente poder terminar. Aqui, gente, ó, evite, fuja de novas dívidas. Então, cuidado com essa questão, né, de usar crédito inconsciente. Então, qualquer coisa, passa no crédito, né? Evite compras por impulso. Pense muito bem antes de comprar, se planeje. Lembra lá sempre do efeito travesseiro. Deita, pensa melhor, a vontade vai passar. Se não for realmente necessária, ela vai passar. Então, quando eu tenho consciência disso, né, eu evito armadilhas, situações que vai me fazer gastar mais dinheiro do que eu posso. Que eu falei para a Diva, né, sobre o cartão da loja. Tenho necessidade mesmo de andar com esse cartão na bolsa? Não tenho. Então, deixa os cartões em lugares onde você não vai usar, né? Deixa ali só questões de emergência. Então, evite realmente criar situações e novas dívidas. Porque se você não conseguir, você sempre vai ficar nesse ritmo de saio de uma dívida, entre outras, saio de uma dívida. A gente vai para a repetição comportamental, que isso reflete também na vida financeira. Poxa, lembra que eu falei aqui dos motivos? Ó, deixa eu voltar aqui no começo para vocês. Aqui. Se eu não mudo, se eu não olho aqui, poxa, quais são os motivos que estão me levando para o endividamento? Você pode notar que você sempre vai voltar, vai repetir comportamento do que você já faz há anos. Então, poxa, nossa, Yasmin, eu gasto sempre acima da minha renda. Por que que você gasta acima da tua renda? Ah, porque, enfim, eu passo na loja, eu me coloco em situações que fazem com que eu gaste, ou realmente tem questões emocionais. Eu preciso ter o autoconhecimento para poder encontrar o endividamento, ele é o sintoma. Eu preciso encontrar qual é a causa. O que que me leva a sempre voltar para esse repetindo comportamento que faz com que eu me endivida? Poxa, se eu quito minhas dívidas e encontro ali o motivo pelo qual eu sempre caio naquele buraco, já é muita coisa solucionada. Porque geralmente as pessoas elas repetem padrões comportamentais e elas fazem as mesmas coisas, e elas, por mais, vocês já viram
é, pessoas que, por exemplo, ganharam na Mega Sena e aí em menos de alguns meses ela estava pobre de novo. Por quê? Repetiu o padrão comportamental, não quis estar aberto para o novo, para mudar, ok? Então, entenda quais desses motivos aqui hoje que te leva a entrar no endividamento. Poxa, é uma má gestão. Então, não, é uma falta, é uma desorganização. Eu preciso ter um orçamento, eu preciso ter a planilha, eu preciso alimentar minha planilha, eu preciso ter ali os dias da semana que eu vou parar, vou me organizar. Então, isso já é um padrão. Se eu mudar, eu vou conseguir quitar as dívidas e eu vou parar de fazer novas dívidas, ok? E nós vamos para o último passo, que é o nono passo. Coloca aí no chat para mim se até agora fez sentido para vocês. Para eu falar o último passo aqui. Fala comigo aí, hein? Opa! Beleza, gente. Estamos caminhando para o final, tá? E aqui, gente, nós vamos ter, né, o nono passo, que é se manter no foco, né, e na motivação. Então acompanhe, né, o seu progresso mensal, monitore os seus resultados, os seus números, e aqui estabeleça metas realistas e comece, né, comemore ali com a quitação das suas dívidas. Poxa, se eu quitar dívida tal, eu vou sair para jantar. Coloque metas pequenas de curto prazo para que você possa ter momentos prazerosos no meio do processo. E que você possa ter metas também, poxa, não, olha, eu quero ter uma reserva de emergência. Eu vou quitar as minhas dívidas porque eu quero ter uma reserva de emergência. Poxa, construir minha reserva de emergência, agora eu vou conseguir me organizar para ter momentos de lazer. Eu vou ter momentos aqui que eu quero trocar de carro, eu quero construir coisas na minha casa, enfim. Então, essa é uma jornada, né? Eu coloquei aqui, ó, essa jornada é sobre conquista e aprendizado. Você vai ser muito mais forte e preparado financeiramente se você estiver aberto e consciente na mudança. Uma coisa que a gente tem que entender é que a quitação de dívidas, ela exige da gente muitas mudanças de comportamento, mudanças de forma de pensar, essa questão de eu entender que eu preciso ter hábitos, né? Mudar hábitos, mudar mecanismos que não me coloquem em situações onde vai me prejudicar financeiramente. Momentos de que até o meu ego e a minha humildade de entender, poxa, eu preciso ajustar meus gastos. Eu preciso ter um padrão de vida agora adequado à minha realidade. Isso não significa que é para você é, só tomar água e comer fubá, né? Não é isso. Mas é questão de que eu preciso fazer ajustes, eu preciso ter humildade para entender que é uma fase, que essas dívidas elas vão ser quitadas, mas que eu preciso estar aberto para as mudanças. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar, aí, o cuscuz é bom, né, Moisés? Comer um cuscuz bem feitinho, da hora. Eu quis dizer assim, limitações, né? De ficar ali só naquilo por muito tempo. Bom, agradeço a vocês todos por estarem aqui, gente. É, eu acredito fielmente, né, que tudo que a mente humana ela acredita, ela realmente concebe ali, ela pode conquistar, desde que ela esteja aberta às mudanças, às ações, às decisões, às mudanças comportamentais. Essa aula que ela teve um objetivo realmente de trazer conteúdo, algo que brotou no meu coração. Falei, não, eu preciso falar sobre dívidas
porque eu sei que é algo que gera muito transtorno, que gera sentimento de frustração, que gera um sentimento, poxa, uma baixa autoestima, a pessoa se sente um fracasso às vezes. E eu acredito que tudo pode ser mudado desde que a pessoa esteja disposta a mudar, né? Então, quero agradecer todos vocês que estiveram aqui hoje, que tomaram, né, parabenizar pela decisão de estar aqui na aula. Eu tenho certeza que logo mais eu quero feedbacks, de pessoas que quitaram dívidas, pessoas que conseguiram se organizar financeiramente. Nosso maior propósito aqui dentro da empresa, digo não somente dos contadores, mas dentro da comunidade empreendedoras amadas, realmente trazer mecanismos para que as pessoas possam colher frutos grandiosos, possam prosperar financeiramente. Isso é algo que eu acredito muito, né? E eu espero do fundo do coração que vocês possam aí prosperar cada vez mais. Bom, finalizo aqui. Algo que eu quero deixar aqui para as mulheres dos grupos, para as pessoas que estão aqui no dia 19 de julho, nós vamos ter um workshop ela. Workshop é para pessoas, aí já é um workshop só para mulheres, desculpa meninos, mas logo logo vai ter para vocês, né? Mas o workshop ela é para mulheres que realmente querem encontrar os gargalos financeiros, querem ter lucratividade, querem entender por que, poxa, trabalho tanto, 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 tanto e não vejo lucro no meu negócio, não vejo resultado financeiro, não tenho dívida, mas também não sei onde que está indo esse dinheiro. Então, o workshop ela é para entender o mecanismo, a linha de raciocínio por trás. A Diva estava lá com a gente no workshop, né, Diva? E foi uma experiência incrível. Nós vamos ter dia 19 de julho. Então, vou deixar aqui depois o banner, se vocês puderem divulgar para as amigas. Vai ser no sábado de manhã, tá? A Diva foi, ó, tá falando que foi maravilhoso. E nós estamos preparando tudo com muito carinho para receber vocês lá também no nosso workshop, tá bom? Gente, olha. Um grande beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Fiquem atentos aí no grupo VIP, que logo mais vai ter mais aulas, vai ter mais conteúdo também, conteúdos diferentes, conteúdos que possam contribuir para a vida de vocês. E é isso, vamos para cima. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Grande beijo, gente. Boa É, noite. a contadora.